O quadro Casos de Polícia de hoje vai falar de uma quadrilha de médicos que traficavam órgãos humanos. A polícia descobriu o esquema depois que um menino de 10 anos sofreu uma queda e foi internado no hospital ainda consciente. Horas depois, ele teve a morte cerebral decretada. Isso aconteceu em Minas Gerais há 22 anos. Os médicos foram condenados, mas estão livres e trabalham normalmente. A luta deste homem em busca de justiça pela morte do filho começou há 22 anos. No dia 19 de abril de 2000, Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, caiu de uma altura de quase 6 metros no prédio onde morava em Poços de Caldas, no interior de Minas. O garoto foi levado para o hospital em estado grave. Num primeiro momento, os médicos disseram que ele poderia se recuperar, mas no dia seguinte afirmaram que não havia mais esperança. Ele disse, olha, tudo indica que o seu filho vai entrar em estado vegetativo daqui para frente, não tem o que fazer. Falei, ok, uma vez confirmado através de exames, eu vou fazer a doação de órgãos. E daí para frente é que começou a loucura toda. A investigação do caso apontou que o diagnóstico de morte encefálica foi forjado. Paulinho foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde teve os órgãos retirados ilegalmente. Na hora da cirurgia, o menino ainda estava vivo. O primeiro médico explicou que a anestesia era dada para poder fazer a manutenção dos órgãos. O segundo médico, que esqueceu de combinar a mentira com o primeiro médico, falou que era para fazer um relaxamento muscular. Não haveria necessidade nem mesmo de anestesiar se efetivamente ele tivesse morte cerebral. O pai de Paulinho desconfiou das circunstâncias da morte depois de receber uma conta do hospital de quase R$12 mil. A cobrança trazia medicamentos para remoção de órgãos que, na verdade, deveriam ser pagos pelo SUS. Paulo começou a investigar o caso por conta própria e reuniu diversas provas para mostrar as irregularidades. O hospital foi acusado de extorsão. No primeiro dia, eles gastaram 3, 4 seringas. No último dia, quando já não tinha mais o que fazer, as requisições eram de 20 seringas, 30 seringas. Né? Que é uma extorsão na conta. A extorsão foi comprovada pelo Ministério da Saúde através de uma auditoria. Na época, era 11.600 e poucos reais. Só de extorsão foram R$4 mil. Tentaram roubar ainda R$4 mil do meu dinheiro. Além da fraude no exame que determinou a morte encefálica do menino, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os médicos envolvidos por outros procedimentos irregulares, entre eles a internação em hospital inadequado, a demora no atendimento neurológico e a realização de uma cirurgia por um profissional sem habilitação legal. De acordo com a Justiça, o principal responsável pelo crime é o médico Álvaro Inhanhas, de 77 anos, acusado de chefiar uma central de transplantes no sul de Minas, que realizava retiradas de órgãos e encaminhava a possíveis receptores. A organização foi apontada pelo Ministério Público como atravessadora em um esquema de tráfico de órgãos humanos. A Santa Casa de Poços de Caldas foi descredenciada para a realização de transplantes e remoção de órgãos em 2002. Foi levantado depois disso que Poços de Caldas fazia mais transplantes do que Belo Horizonte. Quando o processo estourou, que eles começaram a tentar fraudar as provas e criar as provas que estavam faltando por desleixo deles. Desde o ano 2000, os processos na Justiça foram desmembrados e vários julgamentos adiados ou anulados. Em abril deste ano, Álvaro Inhanhas foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O nefrologista conseguiu autorização para prestar depoimento e acompanhar o julgamento, que foi realizado em Belo Horizonte, da casa dele em São Paulo. A possibilidade de recorrer em liberdade foi negada pelo juiz, mas Inhanhas conseguiu um habeas corpus. Ele continua solto e exercendo a profissão. Nós temos um problema sério no Brasil. A pessoa, para ser definitivamente presa, ela precisa ter sentença condenatória transitada em julgado. E aí nós temos 10, 15, 20, 30 anos de processo para, eventualmente, você chegar numa sentença definitiva. Os assassinos, eles têm todos os direitos, eles podem recorrer 500 mil vezes, continuar trabalhando, eles podem fazer o que eles quiserem. É difícil explicar para você o que eu sinto. É uma
É uma decepção muito grande. Desde 2014, 6 médicos foram condenados por homicídio doloso, compra e venda de órgãos humanos, violação de cadáver e realização de transplante irregular. Mas todos conseguiram o direito de recorrer em liberdade e nenhum está preso. Nós temos que aprender com o que ocorreu para que a gente minimize esse tipo de risco. Um monitoramento rígido do que está acontecendo dentro da UTI, dentro da sala de cirurgia, para que médicos em concurso não façam o que bem desejarem ao arrepio da lei. Quando eu saí do júri, eu falei assim, 22 anos depois a gente vai poder fechar o caixão do Paulinho. E não conseguiu. Não conseguiu fechar. Paulo Pavese deixou o Brasil em 2008 e passou a viver na Europa por causa de ameaças. Há 8 anos, ele lançou um livro sobre a história da morte do filho e o esquema de tráfico de órgãos. Você acha que só comigo aconteceu isso? Eu sou o único que teve peito de enfrentar e ir em frente. Mas eu conheço muita gente que começou a fazer denúncia e parou por causa das ameaças. A Santa Casa de Poços de Caldas disse em nota que jamais compactuou com qualquer iniciativa que levasse à presunção de tráfico de órgãos e que sempre que solicitada pelas autoridades administrativas, policiais ou judiciárias, disponibilizou todos os seus arquivos e documentos para que fossem auditados e copiados. A defesa de Álvaro Inhaez disse que recorre da decisão do Tribunal do Júri e que não há provas contra o médico.